Boa noite, pessoal, tudo bem? Primeiro, obrigado pelo convite aí de estar com vocês essa noite, trazendo essa reflexão, essa rápida reflexão. Eu queria conversar um pouco com vocês hoje sobre gratidão. Eu sei que a gente está vivendo num tempo um pouco difícil, né, nesses últimos tempos e é, a princípio era só uma doença, mas agora já se tornou algo muito maior, porque a gente está em casa, a gente está isolado, né? A maioria das pessoas está isolada, está se restringindo com relação a relacionamentos. Isso tem uma carga psicológica, uma carga emocional muito grande também, né? Então, essa noite eu queria conversar um pouco com vocês a respeito desse movimento de gratidão e por que ele é tão importante para nós nesse momento. É, eu andei olhando alguns estudos e vendo que muitos cientistas apontam a gratidão como a verdadeira fórmula da felicidade, né? Então, foram feitas algumas pesquisas que mostraram que aquelas pessoas que são mais gratas pelas coisas que acontecem com elas e pelas coisas simples do dia a dia são pessoas mais felizes. E isso tem a ver com toda a questão cerebral, né? E tudo aquilo que envolve as sinapses cerebrais e a região do córtex, enfim, eu não sou nenhum especialista, mas nesses estudos mostram que a gratidão está diretamente relacionada à felicidade das pessoas. E aí eu tentei trazer um pouco desse estudo para o nosso panorama bíblico, né? Tentando explicar um pouco, tentando entender como que isso tem relação com a nossa vida de fé, com o relacionamento que nós temos com Deus e uns com os outros. E aí eu lembrei um pouco a respeito do povo judeu, né? E que no começo, quando o povo judeu foi libertado do Egito, quando eles se direcionavam a Deus, a gente vê isso nos Salmos e até no próprio livro de Êxodo, a gente vê que quando eles se direcionam a Deus, eles lembram aquilo que Deus fez. O Senhor é o Deus que nos livrou do Egito, né? Que nos trouxe em segurança e que tem nos acompanhado e durante muito tempo o povo judeu se referia a Deus, quando se direcionava a Deus, relembrava tudo que Deus estava fazendo. E isso é uma coisa muito importante, porque quando a gente lembra da dificuldade que a gente passou, a gente se torna grato pela situação que a gente está agora. Né? E uma das coisas que esses estudos mostraram é que uma pessoa que passa por uma dificuldade muito grande, né? Então, por exemplo, um tratamento de câncer, ela tende a se tornar uma pessoa muito mais feliz quando supera isso, porque se torna uma pessoa grata pelas coisas que têm acontecido, porque ela compara a vida atual com aquilo que ela passou, e isso acaba mostrando, né, trazendo para ela esse sentimento de gratidão pelo que ela está vivendo agora. E eu queria também olhar um pouco a respeito da história da cura de um paralítico, do paralítico do tanque de Betesda, né, no Novo Testamento. Então, essa história está em Lucas 5, do versículo 1 ao versículo 8. E ela, assim, eu não vou ler todo o texto porque a gente não tem tempo, mas ela fala a respeito de um paralítico que estava na frente de um tanque. Todo mundo acreditava, o pessoal naquela época, né, acreditava que esse tanque, quando havia movimento na água, é porque um anjo movimentou a água, e quem fosse o primeiro a entrar nessa água seria curado. É, e esse paralítico estava lá, a Bíblia diz que ele estava há mais de 30 anos, que ele estava 38 anos nessa condição de paralítico. A gente não sabe quanto tempo ele estava tentando isso, né, de entrar na água. E Jesus chega nesse lugar em que tem muita gente, tem leprosos, tem paralíticos, tem cegos, muita gente doente, né, tentando um passar na frente do outro para entrar nesse tanque. E Jesus vai nesse paralítico e ele pergunta para o paralítico: você quer ser curado? E o paralítico responde: sim, né? Assim, eu tô há muito tempo tentando entrar no tanque exatamente por causa disso, né? E aí o que Jesus faz, ele simplesmente fala: então toma a tua maca, né? Que o paralítico estava com uma maca, levante e ande e vá embora, né? E o movimento que a gente vê a partir disso é que o paralítico faz isso, né? Ele levanta, ele anda, e depois os fariseus vêm questionar o paralítico de por que ele estava carregando a maca dele no dia de sábado, né? Por que ele estava trabalhando no dia de sábado. E aí ele fala: não, porque foi um homem que me mandou fazer isso, né? Então, esse texto ele tem muita coisa por trás, né? Eu andei estudando ele hoje, não vou ter tempo de trazer tudo que me tocou nesse texto, mas uma coisa muito interessante desse texto é que
o paralítico ele estava debaixo da lei de Israel. E os fariseus, quando vêm questionar ele, o paralítico fala: gente, teve um cara que me curou e eu estou fazendo o que ele mandou eu fazer. Né? Então, esse sentimento de gratidão do paralítico que ele tem pelo que Jesus fez, fez com que o paralítico seguisse as ordens de Jesus. Né? Então, isso tem muito a ver também com a nossa vida de fé. Né? A gratidão que a gente tem pelas coisas que Deus faz, pela bênção que Deus derrama na nossa vida, ela faz com que a gente siga a Jesus, que a gente crie um relacionamento com Ele, né? e que a gente queira estar mais perto dele. Ouvindo o que ele tem para falar e obedecendo aquilo que ele tem para aquilo que ele nos manda fazer. Né? Então, assim, esse movimento, a gratidão é um movimento, na verdade. Né? A gente muitas vezes tem que se forçar a ser grato, a relembrar pelas coisas das quais a gente é grato. E ele é um ciclo que se autoalimenta. Então a gente lembra pelo que a gente é grato, a gente fica feliz com isso e a nossa felicidade faz com que a gente seja grato, com que a gente se abra a novos relacionamentos, às novas possibilidades, e daí a gente tem mais coisa pelas quais a gente pode ser grato. Então é algo que se autoalimenta. Né? Então, assim, para a gente finalizar, eu queria deixar um desafio para vocês. Eu sei que vocês vão ter o ensaio agora e é muito legal que isso está acontecendo ainda. Mesmo vocês estando longe fisicamente uns dos outros, né? Mas é muito legal ver isso. Mas eu queria desafiar vocês nessa semana, a pelo menos um dia durante essa semana, sentar, parar e fazer uma lista de 10 coisas pelas quais vocês são gratos nesse tempo, mesmo nesse tempo de pandemia. Né? A gente tem muito ao que agradecer a Deus mesmo nessa situação. Então fica aí o desafio, que Deus abençoe vocês, que Deus abençoe o ensaio de vocês e continue caminhando com vocês nesse tempo. Amém? Um abraço.